Como nós falamos das condições da ação, vamos agora especificar cada uma delas. Como consta ali do artigo 17 do CPC, trazer aqui mais uma vez, para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade. Eu vou começar pela legitimidade das partes, porque já é o artigo 18, logo próximo. Legitimidade das partes. O que se tem para falar sobre a legitimidade das partes? A legitimidade das partes, ou legitimidade para agir, ou ainda legitimatio ad causam. Ela consiste, senhores, na pertinência subjetiva dos sujeitos da demanda em relação aos sujeitos que integram a relação de direito material. Então, pertinência subjetiva entre os direitos da relação de direito processual e a relação de direito material. Parte legítima no processo é aquela parte que integra a relação de direito material. Então, legitimado é o sujeito que integra a relação de direito material. A princípio, nós veremos que tem exceções, mas a princípio é isso. Então, se estamos falando de uma relação de crédito, como eu lhes disse, vamos tratar como base aqui a relação de crédito, nós temos o credor e o devedor. Quem é que pode... Aí não houve o credor transferir uma parcela do seu patrimônio para o devedor e ajustar uma data para a devolução. A data veio e o dinheiro não. O credor pode ir a juízo cobrando? Pode. Mas o credor pode ir a juízo cobrando em face de quem? Em face do devedor. Pode ser em face do vizinho do devedor? Pode ser em face do professor do devedor? Pode ser em face de qualquer pessoa que atravessar a rua? Não. O seu devedor, o réu, o seu demandado, o réu na demanda deve ser o seu devedor. Porque quem lhe deve é o sujeito passivo da relação de direito material. Então ele deve ir a juízo solicitando do Estado uma prestação jurisdicional em face daquele sujeito que integra a relação de direito material, e não alguém que está fora. Por que ele não pode ir em face do professor do devedor, não pode ir em face do vizinho do devedor? Porque esses outros sujeitos não integram a relação de direito material. Então essa é a ideia de legitimidade. Uma compatibilidade, uma pertinência entre os sujeitos da relação de direito material e os sujeitos que estão no processo. Essa é a regra, como eu lhes disse. Essa é a legitimidade ordinária. Aqui, na ordem normal das coisas, o que ordinariamente acontece é a regra geral. E a legitimidade ordinária está prevista no artigo 18 do CPC, parte inicial. Artigo 18. Ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio. Então você não pode estar em juízo em nome de outrem. Você não pode estar em juízo em face de outrem para cobrar direito de terceiro, para cobrar um dever de terceiro. Então tem que ter a legitimidade ativa e a legitimidade passiva. Essa compatibilidade entre os sujeitos deve ser no polo ativo e no polo passivo. É o credor que deve vir a juízo, e não a mulher do credor, e não o filho do credor, e não o vizinho do credor. É o próprio credor, que ele é um sujeito capaz, a regra. E ele deve ir a juízo em face do devedor, e não do vizinho do devedor, como eu lhes disse. É a pertinência ativa e passiva, a legitimidade ativa e passiva. A parte inicial do artigo 18. Legitimidade ordinária. Só que nós temos exceção. E o próprio artigo 18 traz a ressalva, que é a parte final. Salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico. Quer dizer, o ordenamento jurídico pode excepcionar. O ordenamento jurídico pode permitir que outrem esteja em juízo para tutelar interesse. Então esteja em juízo para proteger um direito que não é meu. O interesse que não é seu, mas o interesse de outrem. Essa é a parte final, a legitimidade. Legitimidade
extraordinária. É o que extrapola o que acontece normalmente, é a exceção. Legitimidade extraordinária. Artigo 18, parte final. Quando autorizado pelo ordenamento jurídico. E essa autorização do ordenamento jurídico faz com que alguém esteja em juízo para atuar um direito ou um interesse que não é seu, mas o interesse de outrem. Então você não atua em nome próprio, você atua em nome de outro. Então aqui na legitimidade extraordinária o que nós temos é o instituto da substituição processual. Substituição processual. Cuidado para não confundir substituição processual com representação processual. A representação processual é um instituto relacionado à capacidade do processo, capacidade da parte no processo. Então, não ao direito de ação, mas ao processo. Os senhores verão no próximo período, próximo tópico da teoria geral do processo, artigo 75, dentre outros, representação processual. E também a sucessão processual. A sucessão processual que os senhores verão lá no artigo 109, que é quando a parte sai e entra outra. Só cuidado com o nome, porque tudo termina com ão, né? Então, substituição, representação, sucessão são coisas distintas. A substituição processual, ela atua no plano do direito de ação, da legitimidade da parte. É quando uma parte que não integra a relação de direito material esteja em juízo. Então, naquele nosso exemplo, o credor é o sujeito, ou vou botar a pessoa, é a pessoa A. O devedor é a pessoa B. Em juízo, A é o autor. B, o réu. O que nós temos aqui? Legitimidade ordinária. Legitimidade ordinária. Os mesmos sujeitos da relação de direito material estão na relação de direito processual. Legitimidade ordinária. Ok? Agora, imagine que na relação de direito processual nós tenhamos C versus C, então, como autor, em face de B, réu. Percebam que o B é o sujeito passivo da relação de direito material. E ele está na relação de direito processual. Ok? Mas o C, que é o autor, ele não integra a relação de direito material. Em regra, ele seria parte ilegítima. Porque ele não tem legitimidade ordinária. Mas como é que ele teria legitimidade? O que vai salvar ele? Se tiver uma lei que autorize que ele esteja em juízo. Para que C esteja em juízo, se C não faz parte, o C não é nem credor, nem é devedor. O C não integra a relação de direito material. Como é que C pode estar em juízo de modo válido? Como é que C pode ser parte legitimada? Legitimidade extraordinária. Precisa de uma autorização judicial. Um belo exemplo para os senhores que têm que ainda evoluir, não têm conhecimento. Ministério Público. O Ministério Público, quando está em juízo para tutelar o interesse da sociedade, da coletividade, não é um direito dele, Ministério Público. Ele atua como substituto processual no interesse da sociedade. E aí, como exemplos de legitimidade extraordinária, posso citar para os senhores o artigo 5º, inciso 73 da Constituição Federal quanto à ação popular, o artigo 5º da Lei 7347 de 85, que é a Lei da Ação Civil Pública, os artigos 3º e
21 da Lei do Mandado de Segurança, Lei 12.016 de 2009, o artigo 8º da Constituição Federal, que trata dos sindicatos, ok? São alguns exemplos de sujeitos que atuam no processo para atuar um interesse que não é seu, mas um interesse, um direito, um interesse lato sensu de terceiros. Então a legitimidade não é ordinária, mas é uma legitimidade extraordinária. Ok? Fechamos a legitimidade.